Seja bem-vindo. Para permanecer, né? Com certeza. A palavra mesmo fala, né? É, isso aí. Irmãos, eu estou com uma palavra no meu coração, queria compartilhar com vocês sobre o propósito original de Deus. Quem conhece a história de Adão e Eva? O Senhor tem falado muito comigo sobre a questão da cura do homem interior. Se a gente parar para refletir na nossa caminhada, a de vocês, a minha, todo mundo que em algum momento teve experiência com algum tipo de vício, a verdade é que a gente acabou desviando o propósito original de Deus, é ou não é? Qual é o propósito original de Deus? Que nós fôssemos feitos conforme a sua imagem e semelhança. E aí chegou um momento que o homem caído no Éden, porque desobedeceu, não perdeu só um lugar geográfico ali da presença de Deus, né, que eles chamavam de Jardim do Éden. Mas ele acabou perdendo o eixo da sua alma. Ele acabou perdendo a centralidade de Deus. E aí ele perdeu a capacidade de fazer a leitura correta da própria vida. E a gente passou a ter as consequências dessa desobediência de Adão no Éden na nossa vida. Por isso que é tão difícil a gente brigar com o pecado. E aí, desde então, muita gente tenta se curar desses dilemas que a vida nos impõe, desses desejos que a nossa alma é tomada, desses impulsos carnais que a gente tem. Vontade de se drogar, vontade de beber, vontade de mentir, vontade de ter várias mulheres, cada um tem a sua fraqueza. Mas a verdade é que se a gente tenta se curar sem voltar ao ponto onde essa nossa relação foi quebrada com Deus, a gente não consegue. A gente precisa voltar a esse ponto original. E a Bíblia nos mostra que toda restauração verdadeira exige de fato o retorno à origem desse problema. Porque a nossa doença mais profunda não é emocional, social, psicológica, não, é espiritual. Essa coisa que nos afasta de Deus e nos aproxima das coisas do inimigo, do diabo, é totalmente espiritual. E se a gente não tomar consciência disso, tentando entender uma cura a partir da própria dor, a verdade é que a gente não vai conseguir ser curado disso. A gente precisa lembrar que o homem é composto de corpo, alma e espírito. A alma é onde estão as nossas emoções. Então, muitos de nós acabam se movimentando pela alma, pelos desejos da alma. Por quê? Porque o espírito é fraco. E o nosso corpo, a nossa carne, fica o tempo todo brigando com ele. Então, se a gente não voltar à origem das coisas e entender que o propósito original pelo qual Deus nos formou foi para glorificá-lo, refleti-lo e viver para ele, a gente, se não cair numa coisa, vai cair em outra. É muito comum, e eu vejo com bastante frequência, porque a gente faz esse trabalho nas comunidades terapêuticas, pessoas que passam meses em tratamento, têm alta. Vocês concordam que já está livre do vício, do ponto de vista físico? Aquela fissura da droga já passou, o cara ficou 7, 8, 9 meses limpo. E aí ele põe o pé para fora e ele cai de novo. Por quê? Porque ele não corrigiu a causa do problema. Então ele passou meses e meses tratando só a consequência. Só o físico. E o problema na alma permanece. E o espírito continua fraco. Então eu vim aqui hoje para falar para vocês, a partir da história da queda de Adão, qual é o caminho que eu entendo, refletindo nas Escrituras, que a gente precisa seguir para que a gente não fique andando de pecado em pecado, mas que a gente possa se movimentar de glória em glória. Amém. Irmãos, a vida com Deus, ela é inigualável.
Filipenses 4,6 fala sobre uma paz que excede todo o entendimento, que tomará os nossos corações em Cristo Jesus. Esse é o texto. Para a gente chegar nesse estágio, independente do que está acontecendo ao nosso redor, a gente precisa se alimentar muito das coisas que fortalecem o nosso espírito. Por isso que leitura da palavra, oração, jejum é tão necessário. Para que a gente seja de fato transformado de dentro para fora. Em Gênesis 1:26 diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. A imagem de quem, irmãos? De Deus. Conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre o gado. E sobre toda a terra. E sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Irmãos, o conselho divino para nós revela uma intenção desde o princípio. Não foi um improviso. Porque o texto começa, e disse Deus, façamos. E no original, façamos, significa literalmente, façamos homem. Se a gente é semelhança divina, como que a gente pode viver pelos desejos da nossa própria carne? Esse texto não é uma linguagem do acaso, mas é uma decisão de Deus para nós. Ei, presta atenção, você foi criado à minha imagem e minha semelhança. Para quê? Para me glorificar. E ela não é apresentada só como um ato acessório, mas com um ponto principal da criação de Deus, que é justamente glorificá-lo. Então o homem ele surge de um resultado, de um desígnio eterno de Deus. A palavra homem no hebraico é Adam, e pode apontar tanto para o homem enquanto indivíduo, individualmente, como para a humanidade. E está também ligado à ideia de solo, terra, humanidade terrena. E aí a gente precisa entender algo que é muito profundo, presta atenção nisso. O homem, ao mesmo tempo que é feito do pó, ele é feito do quê? A imagem de Deus. Então o pó revela que a gente não pode se engrandecer por ser imagem e semelhança de Deus, para a gente não ficar muito soberbo, às vezes até se achar o próprio Deus. E a gente precisa lembrar que a gente vai voltar para o pó. Mas nesse intervalo de tempo, ao mesmo tempo que a gente é elevado à imagem de Deus, a gente também precisa ser humilde, porque a gente sabe para onde a gente vai quando a gente morrer. Quando o homem esquece que veio do pó, ele fica soberbo. E quando ele esquece que ele carrega a imagem do próprio Deus, ele acaba vivendo uma miséria que não é o que Deus quer para ele. E isso não são palavras positivas. Eu sou a imagem e semelhança de Deus, então eu posso todas as coisas. Não. Nós somos a imagem e semelhança de Deus para espelhá-lo na terra. Por isso que quando a gente fala sobre comunhão, isso aqui que a gente está fazendo agora, por que tem importância? Porque a gente está fazendo uma troca de experiências com Deus. Uma troca de informações por Deus. A gente está aqui compartilhando vida entre nós. Então não é simplesmente um texto. O Espírito Santo está aqui. A gente precisa de equilíbrio. Imagem e semelhança não são palavras aleatórias nesse texto, mas é a chave da própria criação. No contexto bíblico, não significa que Deus tem uma forma física humana, porque Deus é espírito. Significa que o homem foi criado para ser o representante visível dele na terra. Então, quando Deus quer agir na vida de alguém, ele age como? Como, irmãos? Através de outra pessoa. Deus não pode vir aqui e ministrar a palavra dele. O que ele faz? Ele usa outra pessoa.
Ele incomoda alguém para fazer isso. Para quê? Para a glória dessa pessoa? Não, para a glória dele próprio. Então, quando eu me posiciono no lugar que Deus mandou me posicionar, eu estou cumprindo aquilo que foi o objetivo da criação de Deus. Por isso que quando eu desvio o meu caminho e eu escolho pelo caminho errado, como eu mesmo já escolhi muitas vezes, eu estou fazendo o contrário do que foi feito a criação para fazer. Deus não criou ninguém para ser viciado em nada. Faz sentido? Eu vou criar um cara para estragar a própria saúde, gastar dinheiro com o que não presta, atrapalhar todo o convívio da família. Muitos aqui que deixaram esposa em casa, filho em casa. Deus não quer isso. Só que para a gente corrigir isso, a gente precisa voltar para a origem. O homem foi estabelecido, irmãos, presta atenção aqui, deixa o cachorro para lá, como administrador moral, como representante da ordem divina na terra. Isso é muito sério. Se a gente entender isso, a gente tem a nossa vida transformada. No hebraico, a palavra semelhança é demut, que quer dizer o homem foi criado com capacidade de refletir aspectos comunicáveis do caráter divino. A gente é o próprio representante de Deus nesse mundo aqui. Foi para isso que ele nos criou. Mas ele nos deu racionalidade, moralidade, relacionalidade e espiritualidade e vocação. Vocação para quê? Para ser como ele. Nós somos vocacionados para refletir a glória de Deus. Isso faz parte da nossa essência. Só que por conta da queda no Éden, Adão estragou tudo. E o pecado entrou no mundo. E a partir daí a gente tem uma guerra constante para não cair no caminho errado. Por isso que se alimentar das coisas de Deus é tão importante. Irmãos, deixa eu dar um testemunho meu para vocês. Eu estou há 11 anos limpo. 11 anos. E eu não sento nas mesmas mesas. Eu não tenho as mesmas amizades. Eu não vou nos mesmos lugares. E muito menos eu faço as mesmas coisas. Sabe por quê? Porque cai. A nossa carne é muito fraca, irmãos. E se a gente não cuidar, independentemente do tempo, esse desejo, essa vontade na nossa própria alma, e a gente com o espírito fraco, porque a gente não está se alimentando das coisas de Deus, a gente cai. E isso não é uma coisa isolada de cada um, isso é no geral. Tem muita gente que não teve problema com drogas, com álcool, mas tem problema com mulher, tem problema com jogo, tem problema com mentira, tem problema com desonestidade. É ou não é verdade? É pecado do mesmo jeito. Então essa imagem com que Deus nos criou, a imagem e semelhança dele, ela não é uma imagem física, mas ela é um atributo funcional, é um atributo moral. Quando a gente fala assim, eu sou cristão, o que significa isso? Eu sou um pequeno Cristo. E aí, será que realmente a gente está representando Cristo na Terra? Ou a gente está vivendo como se a gente nunca fosse ter um encontro com Ele? Porque deixa eu falar uma coisa para vocês, ninguém vai escapar desse momento. Para alguns vai demorar 90 anos, 100 anos. Para outros pode ser amanhã. E daí? Como é que vai ser essa conversa? A palavra de Deus diz que Ele sonda os nossos corações. E isso é assustador. Porque no Antigo Testamento, ao contrário do que muita gente acha, do Antigo para o Novo Testamento, a régua não baixou, ela aumentou. No Antigo Testamento, se você adulterasse, você era apedrejado até a morte. No Novo Testamento, só de você pensar em adulterar, você já está pecando. Então isso é muito sério. Por isso que nós precisamos nos encher cada vez mais com coisas espirituais.
A imagem de Deus no homem não é decorativa, é uma vocação. O homem foi criado para ser espelho da glória divina no teatro da criação. Irmãos, nós somos o próprio representante de Deus na terra. Isso é de uma responsabilidade muito grande. E aí, muitas vezes, a raiz da nossa crise é porque a gente deixa de viver para refletir a glória de Deus. E aí a nossa existência perde razão de ser. Gente, isso é muito forte, presta atenção nisso, pra você entender isso. Se eu fui criado para manifestar a glória de Deus, e eu desvio o meu caminho, e ao invés de eu manifestar boas obras para a glória do Pai, eu manifesto as obras do diabo, isso causa um problema aqui dentro para nós. Porque a gente fica como uma peça encaixada num quebra-cabeça errado. A gente não foi feito para isso. E aí é onde as crises acontecem. Por isso que quando alguém se droga, o dia seguinte é tão ruim. Aquela ressaca física e moral é porque a gente está fazendo algo que não era para a gente fazer. E aí esse espírito que habita em nós, ele grita. Fala, ei, não era para você fazer isso. E aí a gente fica nessa perda de coerência da nossa própria vida. Perde significado. E aí muita gente entra em colapso. É onde os grandes desastres acontecem. Marido esfaqueando esposa, esposa esfaqueando marido, mãe que mata filho. É ou não é? Está acontecendo cada vez mais, com mais frequência. Porque a gente passou a viver contra o propósito pelo qual fomos criados. Você está entendendo isso, irmão? Isso é muito grave. Isaías 43:7 diz assim: a todos os que são chamados pelo meu nome, e os criei para a minha glória, e eu os formei, e também eu os fiz. Irmãos, a glória de Deus é a finalidade da vida do homem. Todo o resto que a gente faz, fora glorificar a Deus, é acessório. O ponto principal da nossa própria vida é glorificar o nome do Senhor. A palavra glória no Antigo Testamento, ela frequentemente aponta para a ideia de peso, majestade, honra manifesta. Então, quando eu falo que eu vou ter uma vida para glorificar a Deus, eu estou dizendo que eu vou manifestar honra a quem me criou. E aí, como que eu vou manifestar a honra a quem me criou? Com um cachimbo na mão, com um canudo na mão, com um copo na mão. Irmão, não tem como. Logo, viver para a glória de Deus é viver de tal modo que a grandeza de Deus seja vista, honrada e refletida. Por isso que quem é cristão verdadeiro, aonde chega muda o ambiente. Vocês já tiveram essa experiência? De alguém chegar perto de você e você sentir a presença de Deus? Parece que a pessoa carrega Deus a tiracolo. Porque ela carrega a presença, ela tem essa unção da presença. E a unção, irmãos, ela só vem pela obediência. Durante muito tempo eu orei por dons. Continuo orando. É legítimo orar por dons. Mas sabe quando os dons começaram a ser manifestados? Quando eu comecei a priorizar Deus na minha vida. Então, por exemplo, agora, sexta-feira, 4 horas da tarde. Será que eu não tenho o que fazer? Mas o que eu vim fazer aqui? Glorificar meu Pai. Ele mandou eu fazer esse trabalho. Então isso é prioridade para mim. Ah, mas tem isso, tem aquilo, porque vamos viajar. Não posso. Hoje é dia que eu venho aqui à tarde e vou à noite em outra clínica. É a minha prioridade. Pode ser o compromisso que for. Por quê? Porque eu sou bonzinho? Não, porque eu entendi a lógica da minha criação. E se Deus falou comigo a respeito de um trabalho específico, e eu quero receber dele a unção que o amigo falou, o que eu tenho que fazer? Obedecer.
Então, a reflexão que nós temos que fazer aqui, cada um em si próprio, com muita seriedade, é pedir para Deus revelar o que Deus quer da sua vida, irmão. Porque para a gente manifestar a glória de Deus, não necessariamente a gente precisa virar um pregador do Evangelho. Embora a gente deva pregar o Evangelho. Cumprir o ID, está lá em Marcos 16,15. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Mas a gente pode, na nossa função, atuando da maneira correta, tendo um comportamento correto, fazendo as coisas como Deus determinou, honrar o nome dele do mesmo jeito. É a pessoa que prega o Evangelho, seu Natal, sem abrir a boca. Só pelo comportamento. É igual o político honesto no meio de um monte de vagabundo. Quando ele chega, as pessoas identificam que ele é honesto. Vocês estão entendendo isso? O centro da existência humana não está no próprio homem. Nós, homens, só encontramos sentido quando compreendemos que nós não somos o centro. Aonde entram os vícios, irmãos? Quando eu tenho desejo e eu sou o centro do meu próprio prazer. É ou não é assim? Eu tenho vontade, dane-se as consequências, e eu vou fazer porque eu mereço ser feliz. É ou não é assim? Eu costumava dizer o seguinte: eu trabalho, compro com meu dinheiro, não estou fazendo mal para ninguém, e aí, problema meu. Não é? Essa consciência cauterizada. E durante muitos anos andei assim. Mas a verdade é que eu estava fora do propósito da criação. Quando Deus me criou, Ele não me criou para que eu fosse o centro do meu próprio prazer. E aí, quando a gente tenta ocupar o lugar central, que não é o nosso, o que acontece com essa construção de Deus? Ela implode por dentro. Por isso que o homem se afunda cada vez mais. Ninguém que tem experiência com vício para na superficialidade do primeiro trago, do primeiro tiro. É ou não é assim? É cada vez mais. Começa com 1 grama, 2 gramas, 3 gramas, 4 gramas, 4... Por quê? Porque não tem fim. Porque você tenta encontrar prazer em algo que não vai te dar prazer. É só naquele momento. Então, quando a gente consegue alinhar, irmãos, a gente consegue fazer esse alinhamento do propósito da nossa vida em relação ao que Deus projetou para nós, é onde a gente encontra esse lugar de plenitude. Que ao mesmo tempo que está cheio de problema, o mundo está caindo lá fora, estou cheio de desafio, está difícil, não tem dinheiro, conta sobrando, incertezas, mas você está em paz do mesmo jeito. Por quê? Porque você aprende a viver em sintonia com o Espírito Santo. E o que aconteceu na queda de Adão foi exatamente a transgressão da regra de comunhão com Deus. Imagina o seguinte: Deus ia todos os dias, na viração do dia, encontrar com Adão e Eva. Deu um jardim para ele cheio de árvore. E só uma instrução: dessa aqui você não pode comer. O que foi fazer o Zé Mané? E a gente acha um absurdo, não é? A gente faz exatamente a mesma coisa. E a gente não faz igual? É isso. Ah, mas eu me envolvi com droga por causa de fulano, de ciclano. Mentira. Você se envolveu com vícios porque você estava desalinhado do propósito de Deus para a sua vida. E aí você tentou encontrar em coisas um prazer que só Jesus pode dar. E aí quando o homem cai, ele causa uma ruptura nessa ordem original de Deus. Que era alguém criado à imagem e semelhança dele, que deveria glorificá-lo. O texto diz assim, Gênesis 3:6. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu,
e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. Irmãos, a queda do homem, ao desobedecer a Deus, não gerou só uma culpa no sentido da condenação. O afastamento da presença de Deus, dessa comunhão com Deus, gerou uma deformação no espírito. E eu queria que você prestasse atenção nisso para você entender. Quando nós desobedecemos aquilo que Deus tem para nós, que é andar nos seus caminhos, e nós damos legalidade ao inimigo e andamos fora dos caminhos de Deus, nós estamos causando um problema no nosso espírito. E aí eu tenho uma alma desorganizada, que só quer fazer aquilo que traz prazer imediato. E eu tinha um espírito fraco que ficou muito mais fraco. Por quê? Porque eu deixei o pecado ficar enraizado em mim. E aí assim, eu peco, tenho uma crise de consciência. É ou não é assim? Mas à medida que eu continuo pecando, eu mesmo vou arrumando argumentos para mim mesmo para justificar os meus erros. Como esse que a gente acabou de falar. Eu pago com o meu dinheiro e não prejudico ninguém. E aí a gente vai escalando cada vez mais. É uma autonomia que o homem, desde o Éden, ele quis em relação a Deus. Porque eles não precisavam desobedecer. Eles só desobedeceram porque eles caíram no engano de achar que eles não precisavam se manter em obediência. E o resultado foi devastador. Porque nesse texto, imediatamente após, eles se sentiram o quê? Viram que estavam o quê? Pelados. A verdade é que eles já estavam. Só que eles não se enxergavam assim. Porque eles tinham uma proteção de Deus. E aí eles saíram da presença e entraram nessa vergonha. E aí a ordem da criação divina foi invertida. Antes da queda era Deus no centro. Porque eles obedeciam a voz de Deus. E aí quando eles obedeciam, Deus fazia o quê? Os visitava. E aí eu fico vejo um monte de gente pedindo um monte de coisa para Deus. Deixa eu falar para vocês, se você não obedecer, não vai chegar, irmão. Deus não dá nada para quem não é filho. Ah, mas eu quero unção, eu quero que o Espírito Santo fale comigo. Quer mesmo? Esse é um desejo do seu coração? Então você tem que abandonar as coisas da sua alma e fortalecer o seu espírito. E depois da queda, é o homem no centro. E essa inversão é a essência de todos os dilemas que a gente vive como sociedade. Seja em vícios com álcool e droga, ou seja com outros problemas. Porque os outros problemas, embora muita gente ache que são problemas menores, são problemas igualmente que nos levam à condenação. Porque pecado é pecado. E aí o homem perdeu, irmãos, muito mais do que a presença de Deus no jardim. O homem perdeu uma retidão que estava estabelecida na vida dele. Ele perdeu a comunhão com Deus. Ele perdeu a clareza moral. E principalmente ele perdeu a integridade do coração dele. É quando a gente cai em pecado é igual. Porque você fala assim, já que tá, que vá. É ou não é? Minha mulher já vai brigar comigo mesmo, porque eu saí para tomar uma, agora eu vou até amanhã. É ou não é? É isso. E aí a imagem de Deus na criação, ela foi completamente desfigurada. Aonde o homem começa a desejar a eternidade, mas ele ama o mundo. Ele deseja uma plenitude dessa paz que excede todo entendimento, mas ele não consegue dizer não aos próprios prazeres. Você entende que é uma contradição? Ele quer cura, mas ele foge de Deus que cura. Não tem como, irmão. Deixa eu te falar uma coisa, a vida com Deus é uma vida recíproca. Eu entrego obediência
E Ele me entrega bênçãos. E eu não estou falando de coisas materiais aqui. Esquece esse papo de teologia da prosperidade. Eu estou falando de coisas que a gente necessita. Ah, mas é pecado prosperar? É pecado ganhar? Claro que não. Se for honesto, está tudo bem. Ele vai derramar. Mas Ele não está preocupado com isso. A preocupação de Deus é uma só, que nós sejamos a imagem e semelhança dEle. Esse é o propósito desde sempre. Então tudo o que acontece na nossa vida, irmãos, é para nos levar nesse lugar de arrependimento, para que a gente possa retornar a esse propósito original. E ter vida. E é tão sério isso, irmãos, tão sério isso, que muita gente acha que eternidade é para depois que morre. Não é. Se você entrega a sua vida para Jesus aqui e começa a viver na direção do que Ele tem, para glorificar ao nome dEle o tempo todo, você já vive a eternidade agora. Ah, mas tem um monte de problema. Tem, mas o problema faz parte. Ele próprio falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E aí a gente entra nessa condição, aonde a gente vai passar pelas águas, não vai se afogar, vai passar pelo fogo, não vai se queimar. Por quê? Porque Ele está junto. Mas para Ele estar junto, eu tenho que ser filho. Romanos 11, 21 diz assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Irmãos, o problema central de Romanos 1 não é a falta de informação de que Ele era Deus, mas é a recusa de glorificação. E quando a gente insiste em pecado, o que a gente está fazendo? Recusando glorificar a Deus. A nossa vida não é nossa. Porque se Ele não quiser, daqui 1 minuto a gente não está aqui vivo mais. A gente não sabe. É ou não é? Paulo não diz apenas que os homens pecaram. Ele diz que não glorificaram a Deus como Deus. E aí houve uma falha na parte central da criação, que é justamente falhar naquilo para que a gente foi criado. Para que a gente foi criado? Nas palavras do que eu tenho dito aqui, adorar também, mas glorificar a Deus. É isso. Se em Gênesis o homem foi criado para refletir e honrar a Deus, em Romanos o homem caído troca a glória de Deus por outros ídolos. E aí a pergunta para mim e para você essa tarde é: quais são os ídolos da nossa vida? Jesus, Deus. Será mesmo? Não, hoje eu acredito para mim é Jesus, Deus. É os ídolos da minha vida. Tem que ser, né? Acreditou que tem que ser, né? De todos nós. Será que a gente não tem nenhum outro ídolo, não? Não, eu sei, eu falando Às assim. 24 horas da tarde. Era o cão, né? Você viu fazendo coisas que adora o diabo. O diabo adora. Hoje estamos buscando a Cristo, buscando ser temente e obediente a Deus. Né? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês têm a felicidade de estar numa casa que tem direção de um pastor muito sério. Homem de Deus. Vocês precisam aproveitar esse período aqui. Isso aqui não é agradável estar aqui. Falei hoje para mim, mais de 10. Vocês precisam aproveitar esse período aqui para fazer uma verdadeira faculdade sobre as coisas de Deus. Estudar a palavra, tirar a dúvida, aproveitar os momentos de comunhão, ler, orar, jejuar. Senão, irmãos, não vai adiantar nada. A única transformação possível de tirar qualquer pessoa de verdade do mundo dos vícios é o Espírito Santo de Deus. Se vocês não saírem daqui com esse carimbo do Espírito Santo, na primeira esquina não vai dar certo. Cai.
Eu não estou profetizando não, mas é uma realidade. Irmãos, a raiz da enfermidade humana não é apenas dor emocional. É a gente deslocar a nossa adoração de Deus para outras coisas. E os vícios é um ídolo. Quando eu prefiro me satisfazer, ter os meus prazeres imediatos, do que ter comunhão com Deus, eu estou colocando crack, cocaína, maconha, ou a cachaça, o álcool, no lugar de Deus. Crack redigiu minha vida, eu dava um mal, impulso e me direcionava para aquilo que eu queria ou que eu não queria fazer, para poder ter ele como substância na minha vida. Que ele passou a ser o Deus. É isso? Exatamente isso. Então não há cura verdadeira sem retorno ao propósito original. Qual é o propósito original? Qual é o propósito original? Fala aí com a sua boca, irmão. Pra você não esquecer mais. Qual é o propósito original da sua vida? Então tudo que a gente vai fazer no nosso dia a dia, na nossa vida, a gente tem que se perguntar. Isso que eu estou prestes a fazer, essa minha escolha de agora, glorifica a Deus? Se a resposta for sim, vai em frente. Se a resposta for não, sai fora. Isso vai agradar a Deus, né? Sai fora. Aqui dentro é cada momento, porque são as tarefas que faz, no quarto, que é no vídeo, entendeu? A hora que você vê que não está legal, você tem que estar diante de Deus. É isso, vai para a palavra. Em 2 Coríntios 3,18 diz assim: mas todos nós, olha só, ele não está falando todos nós viciados, ele está falando todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. O Evangelho, irmãos, não oferece um alívio. Presta atenção nisso. Muita igreja prega o Evangelho como um meio de fuga de alguma coisa. É aquela ideia de que você vai para Jesus e seus problemas acabaram. Ou você vai para Jesus e ele vai te dar carro, vai te dar casa, vai te dar dinheiro. Evangelho não é isso. Evangelho é um caminho de renúncia. E eu em todo momento fazer aquela pergunta que eu já fiz. Isso aqui glorifica o meu Pai que está no céu? Porque o Evangelho não é um caminho para ter alívio de alguma coisa. O Evangelho é a possibilidade que a gente tem de restaurar o projeto original de Deus. Qual é o projeto original de Deus? É simples, não é? É difícil? É claro que é difícil. Mas a gente tem que seguir esse caminho. E aí Paulo nos mostra nesse texto que a obra de Deus em Cristo não é apenas perdoar as nossas culpas, mas nos transformar. O homem contemplando a glória do Senhor na própria vida e na vida de outros que ele convive, o que ele faz? Ele é transformado. Irmãos, quando a gente cumpre esse propósito original, a gente não muda só a nossa vida. A gente vive, a gente se transforma num agente de mudança da vida do outro. Vocês estão entendendo isso? É para isso que a gente é chamado. As últimas palavras de Jesus antes dele voltar aos céus, depois que ele ressuscitou, é o que a Bíblia chama de a grande comissão, Mateus 28, 18. Que é o quê? Pregar as boas novas. É isso. Ele manda ir pregar e batizar as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A restauração, quando acontece, o homem volta a olhar corretamente para Deus. Na queda de Adão, o olhar foi desviado. Na redenção, no perdão dos pecados, esse olhar é realinhado. Então eu estava num caminho de morte. Eu me conscientizei que eu tenho que refletir a glória de Deus. E agora estou no caminho de vida. E aí o que acontece a partir daí? Eu sou curado. Eu sou curado
de alguém que estava indo a passos largos para o inferno, e agora, apesar de todos os meus pecados anteriormente cometidos, eu fui perdoado pelo sangue derramado, e quando eu fechar os meus olhos, imediatamente após, eu vou estar diante de Deus, num lugar que não tem dor, não tem choro, não tem ranger de dentes. Isso é a melhor notícia que a gente podia ter. Porque a gente não merece, irmãos. Então a cura bíblica não é cessar sofrimento. É ser reconduzido à ordem correta do projeto original de Deus. É voltar, irmãos. Voltar a viver de Deus, por Deus e para Deus. Romanos 11:36 diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, quando o homem volta a reconhecer que sua vida não começa, nem termina em si mesmo, ele consegue glorificar o Pai que está no céu. Porque, em primeiro lugar, ele não coloca as suas vontades, seus desejos. Ele coloca a relação que ele quer ter com Deus, em primeiro lugar. Ele começa a pesar, olha, eu não quero perder a minha unção. Irmãos, entrar nesse lugar é maravilhoso. Você já ouviu a voz de Deus? Já ou não? Não, nunca ouviu? Não? Precisa orar então. É um lugar maravilhoso de entrar. É você estar aqui pregando, e aí Deus dá uma palavra específica para alguém de coisa que só essa pessoa sabe. É a voz de Deus, irmão. Já tive várias vezes. Não é bom? Nossa, Deus é maravilhoso. Eu costumo dizer que a presença de Deus é melhor que qualquer grau de qualquer droga. Quem já pisou no Santo dos Santos, não tem louvor? Em outro lugar não sabe viver. Irmãos, 1 Coríntios 15:45 diz assim: assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. Presta atenção nisso. O último Adão, que é Jesus, em espírito vivificante. Então Cristo é a imagem perfeita que Deus projetou para nós. Está conseguindo entender isso? Aquilo que em Adão parece de forma quebrável, corruptível, em Cristo aparece de forma plena, perfeita e incorruptível. Esse é o nosso Jesus. Onde Adão falhou, Cristo venceu. E olha só que coisa incrível. Para pensar nisso. Aonde Adão caiu? Não. Em que lugar físico Adão estava? O Éden era o quê? Paraíso. Ele caiu, não caiu? Ele estava no paraíso. Aonde Jesus foi glorificado? No deserto. Adão caiu no paraíso. E Cristo venceu no deserto. Quando? Quando ele não caiu nas propostas do diabo. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Nós somos chamados para um relacionamento com Deus que não está relacionado só ao conhecimento da letra. A gente pode saber todos os versículos de cor e salteado. Não quer dizer nada. É bom que saiba. Mas se a gente não tiver um nível de intimidade com o Espírito Santo, aonde a gente consiga entrar na presença dele e ouvir o que ele tem para nós, a gente vai se tornar só alguém letrado naquilo que Deus nos deixou escrito. O que vai dizer da nossa intimidade e comunhão com Deus é a maneira como a gente anda pelo mundo. Se a gente de fato está manifestando boas obras para a glória dele, ou se nós estamos manifestando as obras do diabo. Enquanto Adão caiu no deserto e caiu no paraíso, Cristo permaneceu fiel no deserto. Adão trouxe morte, Cristo trouxe vida. E a redenção, irmãos, é também a recriação dessa relação. A salvação em Cristo não é mero ajuste. A salvação em Cristo é uma nova criação.
Por isso a necessidade que nós temos do ato público e confissão de fé, do batismo, onde simboliza que o meu velho eu morreu e o meu novo eu ressuscitou. Eu nasço novamente. Estão entendendo isso? Ser curado é ser conformado à imagem do Filho. Deus não quer apenas tratar traumas pontuais. Ele quer formar Cristo em nós. Esse é o projeto. A Bíblia diz, até que atinjamos a estatura do varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Jesus. Todo o plano de Deus é nessa direção. Então, eu queria finalizar pedindo para você refletir. Presta atenção nisso. Já estou acabando. Porque talvez você esteja tentando curar com distração aquilo que só se cura com conversão. Vai um pouco na direção do que eu falei do conhecimento da letra. É bom que tenha, mas não é suficiente. Porque a gente é capaz de decorar qualquer coisa. Mas a gente vive aquilo que a gente decorou. Talvez a gente esteja remendando com outras coisas na nossa vida aquilo que só Jesus pode restaurar. Sabe como? Muitos de vocês estão aqui dentro e não perdoaram suas famílias, que falaram bobagens para vocês. E elas tinham razão. Fique claro. Porque vocês causaram a dor. Mas quando a gente é insultado, quando a gente é agredido, obrigado. Quando a gente é insultado, quando a gente é agredido, a gente tem dificuldade de manifestar perdão. Tem ou não tem? Não é? A gente está errado. A gente está errado e ainda se sente magoado porque alguém falou verdades para nós. É ou não é? Então, irmãos, hoje nós vamos orar aqui por liberação de perdão. Para que o Espírito Santo haja na nossa vida. Para que a gente tenha a capacidade de liberar perdão. Porque é o que a gente é chamado para fazer. Se Deus nos perdoou, quem somos nós para não perdoar uns aos outros? Não faz sentido. Eu quero perdão dos meus pecados. Quero que Deus, o Todo-Poderoso, me perdoe. Mas eu não quero perdoar o meu familiar que falou besteira para mim. Como isso? Eu quero me perdoar, não perdoar meus familiares, né? A verdade, irmãos, é que a gente nunca será inteiro, vivendo longe daquele em cuja imagem nós fomos criados. Porque a gente se julga muito também, né? Muito. A gente se julga muito. Então eu queria orar com vocês sobre isso. Eu vou colocar um louvor aqui, para que o Espírito Santo nos cure nessa tarde. E aí eu queria te convidar para você levantar, quem quiser vir aqui na frente. Tem um tapete aqui, quem quiser se colocar de joelho, para que a gente ore especificamente por perdão. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Eu vou orar um por um de vocês, para que o Espírito Santo se manifeste entre nós e cure essa ferida da falta de perdão. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Glória a Jesus. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pela sua presença, Pai. Obrigado. Obrigado porque o Senhor tem falado aos nossos corações, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está entre nós, Jesus.
Eu te peço, Senhor, de forma poderosa, que o Senhor se manifeste entre nós, nessa oração, Jesus, com a imposição de mãos, para a honra e glória do Teu nome, melhor que a vida é o teu amor. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém além de ti, que manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Senhor Jesus, Pai amado, Pai querido, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento, nessa tarde gloriosa na sua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter se manifestado novamente entre nós, Senhor. A sua presença nesse lugar é palpável. Nós te agradecemos, Senhor, porque num local simples, numa capela, numa comunidade terapêutica, onde muitos não vêm pregar porque não dá status, porque não tem oferta, porque não dá hype na internet, Jesus. Que o Senhor mantenha, Senhor, os corações sensíveis à importância desse trabalho, Jesus, para que venha cada vez mais trabalhadores para essa seara, Pai. Envie, Senhor, cada vez mais pessoas dispostas a compartilhar o Seu Evangelho puro, verdadeiro, para que essas pessoas, Senhor, que estão buscando recuperação,
elas possam realinhar, Jesus, as suas vidas ao projeto original, Pai. Senhor, dê a eles a condição plena, pelo Espírito, de permanecer, Jesus. Faça, Senhor, nessa palavra específica de perdão, que eles consigam, Jesus, cada vez mais, Pai, esquecer todas essas palavras que foram lançadas de maldição, de condenação, Senhor. Não, Senhor, eu quero declarar, Jesus, que eles não são a vergonha da casa deles. Que não é verdade, Senhor, que eles não vão permanecer em tratamento, Jesus. Que também não é verdade, Senhor, que eles não têm mais chance, que já é tarde para eles. Não, Jesus. O Senhor sabe para que o Senhor os criou. E nessa tarde, Senhor, nós estamos declarando em nome de Jesus o realinhamento ao projeto original, Pai. Que o Senhor traga na vida deles, Pai, aquilo que o Senhor tem individualmente para cada um. Revele a cada um no secreto, Jesus. Para que é que a vida deles foi criada, Pai. E dê a eles condições pelo Espírito Santo de Deus que habita neles, de permanecer no seu caminho, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma salva de palmas para Jesus. Tá gostoso aqui, né? Fala glória a Jesus. Quem quiser, organiza aí para a gente tirar uma foto. Pastor, que o senhor orasse para o senhor faz aqui, Vamos lá. Senhor Jesus, Pai amado, eu te peço agora nesse momento, Senhor, para que ele consiga, Jesus, permanecer. Eu quero declarar, Senhor, em nome de Jesus, que qualquer forma do maligno que esteja apossado por sua alma, Senhor, saia agora, em nome de Jesus. O Senhor me disse, Senhor, em nome de Jesus, faça, Senhor, para a glória do seu nome. E ele permaneça e saia regenerado, Senhor, para glorificar o seu nome. Por onde ele quer que ele vá, recordando ao propósito que você tem para ele, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.